bem, voltamos ao nosso curso de eletromagnetismo. Nessa aula 11 do nosso curso, nós vamos também fazer mais alguns exemplos de cálculo de campo elétrico e de potencial a partir de distribuições de cargas. Por que nós estamos insistindo nisso em algumas aulas? Bom, nós estamos insistindo porque é importante você saber calcular o potencial e dele o campo elétrico a partir de distribuições. E, se você notar, eu estou dando, de alguma maneira, procedimentos para você calcular de uma distribuição qualquer ao longo desses exemplos. Muito bem. Então, nós vimos que nós podemos calcular campos e potenciais de várias formas, né? Se eu souber o campo de uma distribuição qualquer, e essa distribuição, se for contínua, é dado por essa expressão, onde ρ d3r é um elemento, dividido por R2 é o campo. Claro, isso é uma soma vetorial, né? Então isso aqui tem que estar envolvido com vetor. E também vimos que a diferença de potencial ela é dada por isso, e se eu souber calcular a diferença de potencial quando eu faço um deslocamento no espaço, eu sou capaz de calcular o campo através do gradiente, não é verdade? Nós aprendemos tudo isso. Então eu vou fazer alguns exemplos mais aqui. Muitas vezes nós temos situações unidimensionais onde a gente diz como varia o potencial elétrico. Isso é comum em eletroquímica, é comum em eletricidade, condução. Então nós vamos imaginar uma situação, para começar, que o potencial naquele espaço só depende da coordenada x e ele varia linearmente com a coordenada. Então, eu não sei quem causou isso, não importa no momento, mas eu tenho um potencial que varia linearmente com a posição. Nesse caso, a pergunta é: qual é o campo elétrico? Bom, todos nós sabemos que o campo elétrico vem da derivada, do gradiente, e o gradiente de uma função constante que só depende de uma direção, ele também só tem componente numa única direção, e que, portanto, o campo é basicamente essa constante. Não se preocupe com o sinal se vai e vem, porque isso depende, se o potencial aumenta para lá ou para cá, não é? A gente tem um campo com direções diferentes. Muito bem, então eu tenho um campo. Como A é uma constante, eu tenho um campo constante. Isso mostra que quando eu tenho um campo constante, o potencial varia linearmente com a distância. Isso é importante porque nós vamos calcular situações como um capacitor, por exemplo, que são planos de carga, onde o campo é constante e o potencial varia linearmente nessas situações. Ou então num condutor que está conduzindo cargas, eu vou aplicar ali, vou botar uma voltagem, vou botar um potencial ali, vou ligar em dois pontos gerados ou no espaço que tenha potenciais diferentes. Ali, necessariamente, vai aparecer um campo linear, um campo constante, que, portanto, o potencial varia linearmente. Então, essa é uma associação interessante para se fazer. Toda vez que o potencial varia linearmente, o campo é constante. E vice-versa. Toda vez que o campo é constante, o potencial varia linearmente com a posição. Muito bem. Mas agora eu vou complicar um pouco mais. Nós vamos calcular o potencial ao longo do eixo x de uma esfera que está sentada na origem dos eixos e que alguém fez um buraco nessa esfera. Então a esfera tem um raio R, uma densidade de carga ρ, então ρ para nós é a densidade de carga por unidade de volume, e alguém fez um buraco, poderia ser um buraco de tamanho qualquer, mas nós escolhemos um buraco que tem aqui o raio R sobre 4, quer dizer, ele está bem representado aqui, né? Isso tem um raio sobre 4, ele cria um buraco que passa pelo centro e pela superfície. Qual é o potencial num ponto qualquer? Aqui eu peguei esse exemplo para mostrar para vocês um princípio importante, porque o potencial dessa esfera fora dela eu já sei. O potencial fora é a carga total dela, né, se ela fosse uma esfera uniforme. Agora, quando foi feito o buraco, ali é uma ausência de carga. Então, se por acaso eu imaginar que a esfera está completa com carga, eu tenho um potencial que é basicamente a carga total dela, vezes a constante elétrica, óbvio, dividido pela distância. Se eu subtrair o orifício, a contribuição do orifício,
eu tenho o potencial total. Aqui é o tipo do lugar que se você tentar integrar dividindo por elementos, você vai ficar maluco. Você tem que imaginar esse princípio de superposição que você pode ter com as grandezas elétricas. Isso vale para campo, vale também para o potencial. Então, o potencial dessa situação, que seria complicado de se calcular, ele nada mais é do que eu imaginar a esfera completa, calcular o potencial num ponto e depois subtrair qual é a contribuição do potencial, como se tivesse essa parte. Então, é uma integral que a gente faz, só que eu limito a integral, não é, ao espaço que tem carga. Então, eu subtraio isso. Isso que eu estou fazendo. Só que eu não preciso fazer a integral. Eu sei que o potencial dessa esfera toda aqui nada mais é do que 4/3 de πr² vezes a densidade de cargas. Isso me dá a carga total contida na esfera se ela fosse uma esfera completa e maciça, né, com carga, dividido por x. Estou imaginando x fora da esfera, tá bom? E agora eu tenho que subtrair a contribuição que o potencial causaria no buraco. Como que eu faço isso então? Eu vou ali e subtraio 4/3 de π. Agora, R dividido por 4 ao cubo, que é o volume desse buraco, vezes ρ. Então, vezes ρ, isso me dá a carga que estaria contida no buraco, dividido pela distância do buraco ao ponto x, que nada mais é do que x mais R sobre 4, que eu estou olhando ao longo do eixo x aqui. E isso aqui, então, é o potencial. Você fala assim, pô, mas isso aí eu poderia obter por integração. Então, tenta fazer para você se você consegue. Sempre vai conseguir, óbvio, mas pode demorar aí algumas partes de semana fazendo essa integral. Outra maneira de ver essas superposições, quando você tem distribuição, um disco com furo no meio, ou um disco com separado por um gap, né, por uma linha que não tem cargas e assim por diante, você pode imaginar que naquele local é como se tivesse uma carga negativa superposta. Eu posso imaginar a esfera total de carga positiva, mas naquele lugar onde está o buraco, é como se eu como eu tivesse superposto, uma esfera menor do tamanho do buraco com carga negativa, de tal maneira que ali neutraliza, remove a carga total. Então, são as duas formas de pensar. Ou eu removo a contribuição, ou é como se eu adicionar ali uma carga negativa que anulasse isso. Você pode querer calcular, nós calculamos aí o campo de uma linha de carga, não foi? O potencial de uma linha de carga. Você pode imaginar agora regiões onde tem carga oposta e tentar calcular qual é o potencial. A melhor maneira de fazer é superimpondo dessa forma, porque você se dá muito melhor. Bom, esse é um potencial que tem uma expressão, não é muito difícil. Eu posso colocar a maior parte das coisas em evidência. E posso fazer a pergunta, o que acontece quando x é muito maior do que R? Quando x é muito maior do que R, mas não tão muito maior, que ainda ainda tem uma dependência, então eu posso colocar aqui R sobre x em evidência, então ponho x em evidência, tudo isso vem para fora e fica esse termo. Então eu tenho uma correção. Quando eu estou indo mais distante, o que eu noto é que tem uma correção, né, eu tenho uma correção à carga, ao potencial devido à presença do buraco. Tá certo? Agora, se x é muito, muito grande, obviamente, esse termo desaparece, e aí esses 7/8 nada mais é do que corrigir o valor da carga que acontece devido à ausência de carga nesse lugar. Então, quando x é muito grande mesmo, tudo isso, o potencial é como se tivesse uma carga pontual localizada aqui no centro, praticamente, dessa distribuição. Como não poderia deixar, vamos pegar o dipolo agora, né? Vamos pegar o potencial de um dipolo. Aqui eu peguei e mudei um pouquinho os ângulos aqui.
tem um dipolo agora aqui na vertical. O θ, na verdade, está expresso errado aqui, eu errei. O θ tem que ser com o eixo vertical. Esse é o θ, com o eixo vertical. E eu tenho, então, o potencial, que eu já calculei do dipolo, e eu posso calcular o campo usando uma expressão. Agora eu tenho dependência em R e dependência em θ, e eu posso calcular qual é o campo, e vou ver que o campo de um dipolo tem tanto componente radial quanto componente azimutal, né? Então ele tem as duas componentes polares, a angular e a radial, no campo elétrico. Aí eu posso escrever qual é o campo elétrico total e analisar para algumas situações de contorno. Então isso aqui é um exemplo de cálculo também do campo total. Anteriormente eu havia calculado só o potencial devido a um dipolo, agora eu calculei o campo total. E só peço para corrigir no desenho que aqui seria θ com o ângulo entre o raio e a posição vertical, e o dipolo está orientado na posição vertical. Só para a gente exercitar mais. Agora eu quero fazer um exemplo que eu acho muito importante. É uma distribuição de carga que não é uniforme. Ela é uma distribuição contínua, mas não uniforme de carga. Isso é mais ou menos o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele tem um núcleo, que é pequenininho, é uma carga positiva, que segura o que a gente chama de uma nuvem de carga negativa. Só que essa nuvem de carga negativa, ela não está uniformemente distribuída. Ela obedece a uma distribuição exponencial, que é dado por essa expressão. Então nós vamos imaginar que eu tenho no espaço uma distribuição espacial de carga ligada a uma carga positiva no centro, pontual, que é dado por A, uma constante, Vz elevado a menos 2R sobre A0. Claro que isso aqui é uma distribuição de carga que é atenuada. À medida que eu me afasto muito do núcleo, ela vai a zero. Claro, a nuvem eletrônica do átomo de hidrogênio está localizada no átomo, não está espalhada pelo universo. Embora assintoticamente possa estar. Muito bem, o A0, que é essa constante que aparece aqui na distribuição de carga, é o chamado raio de Bohr. Quando a gente aprender princípios da mecânica quântica do átomo, nós vamos entender melhor o que é esse raio de Bohr, mas eu vou dar uma interpretação física, por isso que eu estou resolvendo esse problema. Como que a gente determina a energia? Até agora a gente calculou muito potencial, tudo isso é ótimo, mas eu quero calcular a energia de ligação. Claro que eu calculando o potencial, multiplicando pela carga, eu tenho energia. Então eu quero determinar o campo dessa distribuição e a energia que mantém essa distribuição juntas. Tá certo? Quer dizer, quanto tem de energia num átomo de hidrogênio? Muito bem, então nós vamos ter que fazer aqui o seguinte. Nós temos uma carga no núcleo, e essa carga, se eu for calcular o campo gerado, eu posso calcular o campo gerado tomando uma superfície esférica. Eu sei, aqui eu estou calculando o campo, mas pode calcular o potencial, é tudo igual, né? Eu sei que quando eu vou tomar uma superfície de raio R, a carga que está externa a essa superfície de raio R não contribui com o campo, porque ela sempre vai ter um oposto que cancela o campo. Então só a parte interna é que contribui. Então eu tenho, se eu olhar agora, o campo ele é gerado pela carga positiva e tem uma contraparte negativa devido à carga que está no interior. Quanto de carga está no interior? Bom, é a integral de 0 a R da distribuição de carga vezes o elemento de volume, que é uma casquinha esférica, né? De 4π R ao quadrado dr, aqui o R', para poder fazer a integração. Então, o campo num ponto qualquer tem, novamente, se eu for para o infinito, a carga é nula, o campo é nulo. Então, se isso aqui for integral de 0 a infinito, isso aqui tem que dar zero. Por quê? Porque a integral da densidade de carga tem que dar a carga do elétron, que também é a carga do próton. Então, fazendo essa conta, eu obtenho qual é o campo numa posição R qualquer, que está dado aqui, só fazer uma integral de uma exponencial, que também vocês aprenderam muito bem a fazer. Tá certo?
E eu calculei o campo, só para a gente poder calcular de duas formas alternativas, mas na verdade o que eu queria fazer era calcular a energia de interação. Eu tenho um núcleo positivo, e se eu pegar uma casca esférica, essa carga que está na casca esférica interage com o núcleo. E ela está equidistante do núcleo, então é fácil. Essa carga que eu chamei de dq, que está numa casca esférica, está a distância r do núcleo, portanto a energia, claro, elas têm sinais diferentes, portanto a energia de interação desse sistema é a constante elétrica vezes a carga do núcleo vezes a carga que está nessa casca esférica. Tá certo? E quanto está na casca esférica? Bem, aqui eu tenho que pegar o volume da casca esférica, que é 4πr² dr, e multiplicar pela densidade naquele ponto. A densidade naquele ponto nós aprendemos quem que é. Tá certo? Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho o dU, que é a contribuição da energia de ligação do elétron no átomo devido a essa casca esférica. Se eu integrar tudo de zero a infinito, eu tenho a energia total. Então, se eu substituir aqui o dq por esse ρ 4πr² dr, eu tenho uma integral em r para ser feita, que tem a exponencial, que não é algo do outro mundo para ser feito. Todo mundo já aprendeu a fazer integral de exponencial. E ela vale esse valor negativo. A energia é negativa porque a carga do elétron é oposta à carga do próton. E essa energia, é interessante, ela pode ser escrita da seguinte forma. O A, obviamente, que está lá na densidade, eu tenho que lembrar que a integral da densidade vezes dV, integrado em todo espaço, tem que ser a carga do elétron, que é E. E aí, então, eu tiro qual é o valor daquela constante que aparece na densidade. E a gente encontra que a energia de ligação é kVz² dividido por A0. Tá certo? Menos. O A0 é o chamado raio de Bohr. E aqui dá essa energia de ligação do elétron no núcleo do átomo de hidrogênio. E você vê que ela é exatamente K vezes o produto das cargas, E², dividido por A0. Então, o raio de Bohr é como se fosse um raio médio entre a distância do elétron e do núcleo. Esse é o raio de Bohr, né? Porque se eu tiver duas cargas, a energia é essa. Então, o raio de Bohr tem uma interpretação interessante, porque é como se fosse o raio médio. E quando a gente entender as energias do átomo de hidrogênio, nós vamos lembrar desse fato que nós interpretamos aqui, calculando a energia de ligação, energia elétrica, potencial elétrica, para uma distribuição exponencial de carga, que é o caso do átomo de hidrogênio. Muito bem. Agora eu vou poderia calcular a energia de ligação daquela linha de carga. Quanto tem de energia contido numa linha de carga? Novamente, eu imagino duas porções, calculo a energia entre elas e calculo para todos os lados, fazendo a integração disso tudo. Tá certo? Faltou um fator meio aqui, me desculpe. A energia de ligação é interessante? Bom, aqui eu tenho que pôr um tamanho, senão dá infinito, né? Então eu peguei um tamanho L desse condutor que tem uma carga Q total para mostrar que vai com o logaritmo do L a energia que mantém essa linha ligada. Bem, então nessa aula nós fizemos mais alguns exemplos, fizemos um muito importante, que é uma distribuição não uniforme, mas isso não tem problema, basta eu ter os elementos de integração adequado para poder calcular a energia total ou o campo total. Eu acabei calculando o campo total do átomo de hidrogênio para fazer um exercício com vocês, é claro, mas o importante era calcular a energia. E o que eu quis mostrar com o último exemplo é que qualquer distribuição tem uma energia contida nela, né? Porque é assim que vai ser. É assim que a matéria vai se manter unida, através de uma energia de coesão, né? Com o elétron, que é negativo, ligando partes positivas que estão ali, que eventualmente nós vamos aprender, e que às vezes eles têm dipolos também, então nós insistimos muito no dipolo, para poder entender tudo isso. Bom,
Agora que nós já temos o conceito de campo, o conceito de potencial e o conceito de energia potencial, nós vamos partir para uma lei muito importante, que é a chamada lei de Gauss, que é uma lei que permite usar quase tudo isso para ter resultados extremamente importantes na eletrostática principalmente. Então nós nos vemos na próxima aula para mais esse desafio de tentar entender a lei de Gauss. Tchau.